Olá, hoje vamos apresentar o podcast das professoras. Meu nome é Amanda e sou do 6º ano. Meu nome é Gabriela, eu sou do 6º ano. E hoje a gente vai gravar com a dona Bruna, a coordenadora da nossa escola. Bom dia. Bom dia a todos. Tá. Quando você descobriu que queria seguir a profissão de professora e coordenadora? Vamos falar então da profissão de professora, né? Porque hoje eu estou na profissão de coordenadora, mas eu sou professora, né? Então quando que eu decidi, quando que eu descobri isso? Então assim, né? Quando eu estava na escola, eu nunca pensei em ser professora, né? A verdade é essa. Então assim, eu sempre tive outros projetos, na minha escola nunca teve um componente de projeto de vida, então isso nunca foi o foco, né? É aquilo que a gente sonhava. Então eu sonhei muitas coisas, né? Eu queria ser médica, quando eu era muito pequena eu queria ser atriz, depois eu descobri que eu morro de vergonha, né? Então jamais seria, né? Eu quis ser enfermeira, depois eu descobri que eu não tenho vocação nenhuma para ver sangue, para ver essas coisas, né? Enfim, aí quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu percebi que coisas para a saúde não era minha praia, então eu precisava descobrir no que eu ia me encaixar, né? E como a minha família é uma família humilde, né? Então nós não tínhamos condições de pagar uma faculdade, né? Então o que eu precisava? Eu precisava passar numa universidade pública, porque eu tinha duas opções, ou passava numa universidade pública ou não estudava. E a minha irmã, ela fazia faculdade no norte do Paraná, né? Que é uma universidade pública, e ela já estava estudando, né? E ela foi por intermédio de uma professora que ela teve no magistério, né? Então ela gostava dessa professora, essa professora indicou essa universidade que tinha lá. E na época, como não tinha a quantidade de universidades à distância que hoje tem, né? Quando eu estudei não tinha, a minha irmã foi, né? Por indicação dessa professora do magistério, ela conseguiu passar no vestibular e ela foi. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu fui também. Né, por inspiração da minha irmã mais velha, né, essa minha irmã mais velha, ela já estava lá, então já era um caminho. E como ela passou, né, ela falou, então faça. E eu fui e fiz. Então, assim, nunca foi algo que eu almejei, nunca foi algo que eu sonhei. Foi algo que aconteceu na minha vida, por quê? Porque eu tinha duas opções, ou eu passava, ou eu não estudava. Né? Então, como devido à minha condição financeira, né, não dava para pagar uma faculdade particular, de repente, para um curso que eu, né, desejasse, eu tentei essa universidade, eu passei e eu fiz. Né? E daí quando eu entrei, eu comecei a gostar e eu me encaixei. Interessante, então a senhora não tinha em mente em ser professora? Não, nunca sonhei em ser professora. Só quando eu era criança, porque a gente brincava de escolinha. Fora isso, não. Quais são seus principais objetivos de carreira e curso a longo prazo? A longo prazo? Então, ó, o que aconteceu? Depois que eu terminei a faculdade, eu vim embora pra cá, né? E a gente mora num lugar muito longe das grandes academias, né? Então eu ainda tenho vontade, ainda tenho o sonho de fazer mestrado, né? Embora a nossa região ela é muito carente de universidades públicas, né, que forneçam esse tipo de curso. E o deslocamento para esse tipo de curso, para nós que moramos aqui em Apiaí, ele é muito complicado. Porque onde que a gente tem curso de mestrado presencial? Porque o mestrado é só presencial. Em Curitiba, em Sorocaba. Então, para nós é difícil. Né? Então, hoje eu me arrependo, por exemplo, de não ter aproveitado a oportunidade de ter feito logo depois que eu saí da faculdade. Né? Mas devido também à condição financeira, porque eu não tinha condições de permanecer lá. Depois que eu terminei a minha faculdade, eu precisava trabalhar. Então, eu terminei e já vim embora. E hoje eu ainda tenho esse sonho de fazer mestrado, né? De continuar. Como você se mantém atualizado em busca de aprimorar suas habilidades profissionais? Como é que eu me atualizo? Eu estudo. Eu estudo por meio de livros, né? Eu acho que o livro ele ainda é muito importante, né? Eu pesquiso também bastante na internet, né? Mas são coisas confiáveis, né? Então, assim, por exemplo, como eu sou professora de história, então a gente sabe, a gente tem uma linha ali, um caminho de pessoas e de profissionais que nós sabemos que eu posso ler e que eu não preciso ter o trabalho de ver se é verdade, se não é, então eu posso confiar naquilo que está sendo publicado. Né? Então a gente procura artigos acadêmicos, a gente procura acervos, né, da própria biblioteca, eu compro livro também para a gente ler. Né? Hoje, como eu ocupo a função de coordenadora,
Hoje o meu estudo ele é direcionado para gestão pedagógica, né? Então é um estudo de gestão. E o que eu estudo? Aqueles que a gente sabe que são os grandes nomes, né, dentro da gestão pedagógica. Qual é a sua abordagem para lidar com situações de conflito ou desafio no ambiente de trabalho? Desafios no ambiente de trabalho. Repita a pergunta de novo, por favor. Quais são o quê? Qual é a sua abordagem para lidar com situações de conflito ou desafios no trabalho? Então, quando tem desafio, porque desafio tem todo dia, né? Tem alguns que são fáceis da gente lidar e tem outros que é um pouquinho mais difícil. Quando é mais difícil, sempre precisa esperar um pouquinho, né? Então eu nunca posso abordar a pessoa, porque eu lido com pessoas, né? Eu lido com quais pessoas? Com vocês e com os professores. Então eu nunca posso lidar com o professor no momento que aconteceu aquilo. Por quê? Porque de repente eu pioro a situação. Então qual que é a minha maneira? Eu espero passar, né? Se for algo muito grave, eu vou esperar passar um dia, ou vou esperar passar algumas horas, para daí a gente conversar, né? Então eu vou chamar na minha sala, eu vou perguntar o que aconteceu, né? Eu vou ouvir o professor. Se for aluno, relacionado com o aluno, a gente ouve também o aluno, né? Não é interessante que seja na hora, né? Porque se eu provocar, se eu puxar na hora e tentar resolver na hora, tem algumas coisas que de repente elas são piores. Lógico que se for uma coisa grave ali, né, que precise ser pontual na hora, a gente vai, né, vai resolver na hora. Mas eu procuro ver o que aconteceu e esperar. Né? Esperar um pouquinho pra gente esperar acalmar os ânimos pra gente conversar. Porque tem algumas coisas que são difíceis de resolver. E às vezes é pior. Tá. Como você define sucesso em sua carreira que você está fazendo para lançá-lo? Sucesso na minha carreira. Eu não considero que eu tenha uma carreira de sucesso, né? Mas assim, olhando da onde eu saí e onde eu estou hoje, né, eu acho que eu cheguei num ponto considerável de uma professora, né? Por quê? Porque o que a gente tem de carreira de professor, né, pensando na educação pública? Eu sou formada, né, pensando na carreira pública, eu sou uma professora efetiva, né, então eu já tracei essa estabilidade dentro do Estado, que é algo que todo professor, né, ou pelo menos a maioria dos professores almejam dentro da educação pública, né. Hoje eu ocupo uma função de gestor, né, então eu já passei um degrauzinho a mais dos professores, né, então eu já subi um degrau, mas não sei se seria uma carreira de sucesso, né, mas eu acredito que hoje eu ocupo um lugar, né, onde é um lugar de desafios, né, não é fácil, né, trabalhar com pessoas não é fácil, trabalhar com adultos não é fácil, mas eu acredito que já cheguei longe, né, perto de outras realidades que a gente vê, né. Quais são os seus pontos fortes como profissional e como você utiliza em seu trabalho? Ponto forte. Elogiar assim mesmo é difícil. Mas enfim, o que eu tento enquanto coordenadora, né? Eu tento nunca me afastar do olhar de professor, né? Eu penso assim, que embora eu tenha um lugar de gestão, de estar à frente dos professores, eu tento nunca esquecer que eu sou professora, né? Então tem coisas que a gente faz e que eu cobro dos professores, né? E que eu peço para que eles façam, porque eu também sou cobrada. Mas eu tento fazer a gestão, né, no sentido de compreender, eu tento ouvir, né, então assim, eu tento de que maneira gerenciar sem ser autoritária, né, eu acho que isso é importante, por quê? Porque tem pessoas que mudam de lado, né, quando elas vão para a gestão, e parece que elas nunca passaram por uma sala de aula, né, então eu tenho esse cuidado, sabe, e é uma coisa que eu não quero perder na minha vida, que é esse olhar de nunca esquecer que eu sou professora. Porque a única coisa que eu sou é professora. Né? Você pode compartilhar uma situação que deve tomar, uma decisão difícil no seu trabalho, como você lida com isso? Ah, sim, uma situação difícil. O ano passado, eu ocupava uma função de coordenadora também, mas não aqui na escola, né? Eu trabalhava na diretoria de ensino. E eu fui acompanhar um professor, eu assisti uma aula de um professor, porque é isso que coordenadores fazem, né? E teve uma situação. O professor fez uma explicação, ele apresentou um conceito errado na aula dele, né? E quando eu fiz a devolutiva, eu conversei com ele,
eu orientei e eu fiz a correção, que é a minha função, né? E ele distorceu completamente aquilo que eu falei, né? Então ele criou uma situação muito constrangedora para mim. Por quê? Porque no momento em que ele estava comigo, ele não falou nada, né? Ele concordou com aquilo que eu falei, né? Supostamente, pelo menos silenciou, né? Não falou nada. E depois que ele saiu dali da sala onde ele estava comigo, ele falou para todos os professores que eu tinha acusado e tinha chamado ele de alguma coisa, sabe? E daí ficou uma situação muito constrangedora para mim, por quê? Porque era a palavra dele com os professores da escola contra a minha, né? Eu não estava sozinha, né? Eu estava junto com a coordenadora dele, que era a chefe dele imediata. Porém, o que aconteceu? Então eu voltei na escola, depois, lógico, ficou sabendo, né? Porque daí a fofoca corre, né? Eu fiquei sabendo que ele tinha comentado. Eu voltei na escola, né? Eu não voltei a falar com ele porque eu achei que não seria bom, porque o que ele me acusou foi uma coisa muito grave, sabe? Assim, ele distorceu completamente o que ele falou. Mas eu conversei com a diretora e com a coordenadora dele para que eles conversassem com ele, né? Por quê? Porque ele estava distorcendo completamente, né, aquilo que eu tinha conversado com ele. E ele assinou o documento que eu trouxe, né? Então, ou seja, ele concordou com aquilo que eu falei, só que para poder se colocar enquanto vítima para os professores, ele me acusou de coisas que eu não disse, né? Então foi uma situação muito complicada. Como você se mantém motivada e engajada em sua carreira? Como que eu me mantenho engajada e motivada? Olha, eu penso assim, né? A gente tem anos e anos, né? Primeiro porque para me aposentar ainda falta pelo menos uns 30 anos. Né? E eu vejo assim, eu não escolhi ser professora, né? Isso não foi o meu sonho. Só que quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a fazer faculdade, né? Eu sempre fui uma aluna dedicada. Então, sempre na escola, eu sempre fui uma boa aluna. Não era a melhor da sala, mas eu era uma boa aluna. Quando eu fui para a faculdade também, eu fui uma boa aluna. E quando eu comecei a ser professora, né, eu penso assim, eu vou ser o quê? Eu vou ser uma boa professora. Não é o sonho da minha vida, mas eu fui uma boa professora. Né, e eu me considero uma boa professora. Por quê? Porque a gente vai assistindo aulas de outros professores e você vai se comparando. Né, vai vendo ali, olha o que eu faço, o que eu não faço. Então, o que eu vejo hoje? Né, o que me motiva? Eu gosto do que eu faço, né? Então não foi o que eu sonhei, mas eu me encontrei na profissão de professor, eu me encontrei, né, na profissão, hoje eu estou aprendendo a gostar da profissão de coordenador, né? Eu acho que dar aula é mais fácil do que ser coordenador, né? Mas assim, eu gosto de dar aula, eu gosto de ser professora, né? E eu acho que essa é a maior motivação. Então se a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente vai se motivando, né? Então eu gosto de trazer coisa diferente, né? Eu faço, eu estudo, por quê? Porque a motivação que eu tenho é eu gostar do que eu faço. Tá. Você equilibra os seus sonhos profissionais com os outros aspectos importantes da sua vida com a família? Com certeza. Né? Esse é o maior desafio que eu tenho hoje. Por quê? Porque trabalhar numa escola de ensino integral, né, eu sempre acompanhei as escolas de ensino integral do lado de fora. E sempre soube que era uma loucura, né? Tem muita documentação, tem muita coisa para fazer. Só que estar aqui dentro é diferente. Por quê? Porque uma coisa é você acompanhar do lado de fora, outra coisa é estar aqui dentro. E o meu maior desafio é justamente esse. Por quê? Porque hoje aqui eu passo muito do meu horário, né? Então eu preciso conciliar a minha função de coordenadora, as obrigações que eu tenho aqui dentro, com a minha vida familiar. Né? Então eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho minha mãe, eu tenho minha família, e eu preciso fazer esse balanço. Então hoje eu ainda estou no processo de construção, porque eu entrei aqui em fevereiro, né? Eu ainda não atingi esse ideal, né? Eu não consigo, por exemplo, chegar 4 horas da tarde e ir embora, né? Desligar a chavinha e ligar só no outro dia às 7 da manhã, não consigo. E esse é o maior desafio que eu tenho, né? Que é justamente o quê? Ponderar, porque eu preciso trabalhar, né, fazer com que as minhas 8 horas rendam aqui dentro, mas eu preciso também ter qualidade de vida, né, e essa é a dificuldade que eu venho enfrentando. Mas eu tento, sim, né, eu vejo que é necessário, desculpa. Você define o sucesso pessoalmente e como se relaciona com os seus sonhos profissionais? Peraí, fale de novo, repita de novo. Você define seu sucesso pessoalmente e como isso relaciona seus sonhos profissionais?
Com certeza. Né? Porque eu penso assim, né? Os dois estão ligados. Né? Então, primeira coisa, né? O meu sucesso profissional, né? Vamos dizer assim, né? Que o lugar, né? A função que eu ocupo hoje, o trabalho que eu ocupo hoje, ele tem ligação com aquilo, com o meu pessoal. Né? Então, porque se o pessoal da gente não está bem, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, isso é importante. Os dois andam juntos. E eu preciso do meu sucesso profissional para que o meu pessoal também desenvolva. Né? Porque, ó, por que a gente trabalha? Né? A gente trabalha, além de gostar da profissão, a gente trabalha porque a gente precisa. Né? A gente precisa, eu preciso sustentar a minha família. E esse sustentar a minha família, ele também está ligado ao quê? Às atividades de lazer. Né? Então, as nossas férias, a gente gosta do quê? A gente gosta de viajar, a gente gosta de passear. E de onde que eu vou tirar dinheiro de tudo isso? Né? É daqui do meu salário. Você acredita em sua realização profissional capacitará em sua vida e vice-versa? Fale de novo, que eu não entendi a pergunta. Você acredita que sua realização profissional impactará a sua vida pessoal e vice-versa? Com certeza, eu acredito que sim. Né? Porque assim, se a gente está bem no nosso trabalho, né, profissionalmente, a gente vai atrelar isso à nossa família, né, ao pessoal. E se a gente não está bem pessoalmente, isso impacta também aqui. Né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que elas adoecem. Né? O trabalho adoece e elas acabam adoecendo em casa também. Né? E o inverso também acontece. Então a gente precisa de equilíbrio. Eu preciso trabalhar bem, né? Mas eu preciso saber onde que é o limite. E é justamente esse equilíbrio que eu quero buscar. Por quê? Porque eu quero trabalhar bem, mas eu não quero afetar minha vida familiar, né? Minha vida pessoal. Quais são suas maiores fontes de inspiração quando se trata de perseguir seus sonhos profissionais? Quais são as minhas maiores o quê? Quais são suas maiores fontes de inspiração quando se trata de perseguir seus sonhos profissionais? Minha fonte de inspiração? Precisa ser pessoas assim de sucesso, muito sucesso? Pode ser qualquer tipo de pessoa. Pode ser pessoas humildes, de sucesso, pode ser familiares. Olha, eu entendo uma pessoa de sucesso. Peraí, vou chorar. Pra mim, uma pessoa que me inspirou muito, que foi de sucesso na minha vida, foi o meu pai. Por quê? O meu pai, ele é pedreiro, foi pedreiro, né? Uma pessoa extremamente humilde. Ele sustentou sozinho, né? A esposa e os 4 filhos. E ele estudou todos nós. Né? Então, todos nós somos 4 filhos. E todos nós fizemos universidade. Todos nós fizemos universidade estadual. Que isso para nós, né? Que somos da educação, tem um peso muito grande. E ele nos sustentou nas cidades que nós moramos com o salário de pedreiro. Então, eu tenho certeza, né, que ele tirou muito de dentro de casa para manter a gente lá. Né? Lógico que a gente estudou, né? Eu fiz estágio também remunerado para poder ajudar o meu sustento. Mas ele se sacrificou, né? E o meu pai, ele morreu no meu último ano de faculdade. Então, ele esperou terminar, porque eu sou a filha mais nova. Então, ele esperou terminar, estudar os 4 filhos para ele poder morrer. Então, eu agradeço. Hoje eu sou muito grata, né, a ele e a minha mãe. Porque se hoje eu estou aqui, né, eu tenho certeza que é por causa deles. Porque assim, embora a profissão de professor ela seja uma profissão desvalorizada na sociedade, mas hoje a minha realidade ela é muito melhor do que a realidade do que foi dos meus pais. Então, hoje eu tenho condições de dar uma infância para o meu filho muito melhor da infância que eu tive. E esse eu atribuo a quê? A minha profissão. Então, tudo que eu tenho hoje, né, é por conta do quê? É por conta da minha profissão. E hoje, em tudo, eu retribuo a minha mãe. Então, a minha mãe é viva, meu pai já faleceu. Então, dentro das minhas possibilidades, né, eu também ajudo quem? A minha mãe. Por quê? Porque eu acho que ela também é merecedora, porque ela também se sacrificou.
Então hoje eu tenho uma condição financeira, né, e uma realidade muito melhor do que a que eu tive quando eu era criança e a que eles tiveram também. Então, para mim, né, um exemplo de sucesso é o meu pai, né, e a minha mãe. Tá. Como você se imagina contribuindo para a sociedade ou para o mundo através realizando os seus sonhos profissionais? Como é que eu me imagino? Deixa eu pensar. A gente que é professor, né, a gente pensa assim, que se a gente conseguir impactar na vida de vocês, a gente já está cumprindo a nossa função. Então, se vocês, né, se de alguma maneira a gente conseguir, né, na vida de vocês, que são o foco da escola, né, pensarem e conseguirem fazer esse caminho, né, então, assim, talvez vocês estudem, talvez vocês não estudem, mas se a gente conseguir ver que alguns de vocês deram certo, né, o que é dar certo? Né? Serem pessoas de bem, serem pessoas que vão, né, trabalhar, alguns de vocês vão estudar, mas que derem pessoas boas, né, enquanto adultos, eu penso que a gente já cumpriu a nossa missão. Claro que a gente quer que vocês estudem, claro que a gente quer que vocês façam faculdade. Por quê? Porque a universidade e o ensino superior, ela traz aquilo que eu comentei com vocês. A minha realidade hoje ela é melhor do que a minha realidade quando eu era criança. Né? Então, hoje, financeiramente falando, o que trouxe essa diferença financeira na minha vida? O meu trabalho. Né? Então, isso impactou na minha vida. E o que foi? O meu estudo. Então, a gente quer que vocês estudem. Então, a gente, enquanto educador, a gente olha para vocês assim. Então, se vocês derem pessoas de bem, se vocês puderem estudar, e a gente vê que lá na frente vocês são boas pessoas, né, deram bons cidadãos e, de uma maneira ou outra, né, se tornaram pessoas de sucesso, né, talvez vocês não sejam de sucesso no sentido assim, nossa, ficaram ricos, né, mas são pessoas de sucesso naquilo que vocês escolheram. Então, isso para nós já é uma missão. Então, eu, enquanto coordenadora, né, e professora, é isso que eu desejo. Por quê? Porque a educação, ela impactou a minha vida, né? E eu quero também que isso aconteça com vocês, né? Tanto vocês quanto, quando eu falo vocês, é vocês, né, alunos de modo geral. Então, se isso acontecer, eu acho que a gente já cumpriu a nossa missão de educadores. Qual é o seu maior sonho profissional e pessoal? Profissional e pessoal. Acho que profissional é nunca desanimar, né? Continuar estudando, porque a gente precisa estudar, né? A profissão do professor, a gente não para nunca de estudar. Então, profissional, eu ainda tenho vontade de fazer mestrado, né? Nem que isso demore um pouco. Pessoalmente, eu desejo, né, terminar de criar meu filho, né? Que Deus me dê saúde, né, e que ele se torne uma pessoa de bem. É isso. Tá bom. Obrigada pela atenção, pessoal. Um beijo e um abraço do Pão com o Outro.